Olá, eu sou Eveleiane e na videoaula de hoje iremos falar sobre o futebol de 5, um dos vários esportes paralímpicos praticados coletivamente. Mas o que seria o futebol de 5? Pelo nome, você já deve ter percebido que tem relação com o esporte muito difundido no Brasil e no mundo, tendo muitos praticantes no país, além de torcedores. O futebol de 5 é uma adaptação do futebol que já conhecemos para atletas com deficiência visual. Normalmente, as partidas são uma quadra de futsal adaptada, mas também têm sido praticados em campos de grama sintética desde os Jogos Paralímpicos de Atenas 2004, quando o Brasil conquistou o primeiro título ao vencer nos pênaltis a Argentina por 3-2. Bom, meu nome é Mário, sim, Mário Bros. E eu vou falar um pouquinho sobre como o futebol de cego surgiu. Também conhecido como futebol para cego, começou a ser praticado de modo informal, quase de maneira simultânea entre o Brasil e a Espanha, principalmente a partir da década de 30, ainda com relato para a década de 20. Nessa época, utilizavam objetos que fizessem barulho como latas, recipientes cheios de guizos, garrafas plásticas com pedras dentro ou latas de betume, para simular a bola. Aqui no Brasil, na década de 50, começaram a utilizar bolas envolvidas em sacolas plásticas que produziam ruídos de guia. Da mesma forma que na Argentina, os crachás de refrigerante eram colocados na superfície. Em 78, nas Olimpíadas de Azapaz, aqui em Natal, aconteceu o primeiro campeonato de futebol com jogadores deficientes visuais no país. A seleção brasileira possui mais 4 títulos paralímpicos, em Pequim 2008, Londres 2012, Rio 2016 e Tóquio 2020. Além disso, foi a primeira equipe a marcar um gol em Jogos Paralímpicos. Olá, boa tarde. Meu nome é Davi Lessa, sou de Informática 2 da tarde e eu vou falar como é realizado o futebol de 5. O esporte é disputado em sua maioria por atletas masculinos. Já existem times femininos que praticam a modalidade, porém não recebem espaço para praticar oficialmente o futebol. Cada time é formado por 5 jogadores, um goleiro e 4 na linha. Os atletas disputam a partida com uma venda nos olhos. O goleiro tem visão total e não pode ter participado de competições oficiais da FIFA nos últimos 5 anos. Junto às linhas laterais são colocadas bandas que impedem que a bola saia do campo. O jogo é dividido em 2 tempos de 20 minutos com 10 minutos de intervalo. Há ainda um membro da comissão técnica, conhecido como chamador, que fica atrás do gol adversário para orientar quando o seu time está no campo de ataque. Ele dá orientações sobre a posição do gol, posicionamento do adversário, melhores opções de jogadas e outras informações úteis. Já o técnico tem a responsabilidade de orientar a equipe quando ela está no terço do meio da quadra e o goleiro orienta os jogadores na defesa. Existem 3 classes que são indicadas pela letra B, de blind, que em inglês significa cego. B1. Os atletas são totalmente cegos e não possuem percepção de luz em qualquer um dos olhos, ou se a têm, não conseguem fazer a distinção do formato de uma mão a qualquer distância ou direção. B2. Os jogadores conseguem perceber vultos e conseguem reconhecer o formato de uma mão até a acuidade visual de 2/60 e ou campo visual menor que 5 graus. B3. Nesta classe, os jogadores conseguem fazer a definição das imagens. A acuidade visual é de 2/60 a 6/60 e ou campo visual maior que 5 graus e menor que 20 graus. Nos Jogos Paralímpicos, somente os atletas totalmente cegos da classe B1 podem competir. Hello, meu nome é Marcone e eu vou falar sobre as regras do futebol de 5, então vamos lá! No geral, as regras de futebol de 5 são muito similares às regras do futebol que já conhecemos, mas existem regras que são específicas desse esporte, como por exemplo, somente atletas cegos ou com deficiências visuais podem disputar as partidas. Para garantir a igualdade de condições, todos eles jogam vendados, com exceção do goleiro, que é o único jogador que enxerga. Dentro da bola tem que haver guizos, que permitem que os jogadores sejam guiados pelo som. As partidas têm que possuir 2 tempos de 25 minutos, com intervalo de 10 minutos entre elas. O chamador só pode dar informações sobre o jogo a partir do momento em que o jogador encontra-se no terço de ataque. Há uma pequena área de 5 por 2 metros, na qual o goleiro não pode pegar na bola e nem sair para fazer defesas. Depois da terceira falta, é cobrado um tiro livre da linha de 8 metros ou do local onde a falta foi sofrida. Para evitar choques,
Sempre que vão se deslocar no sentido da bola, os jogadores precisam falar a palavra voe, que em espanhol significa voo. Se o juiz não ouvir a pronúncia da palavra, ele marca falta para o jogador. E essa foi a nossa videoaula. Espero que vocês tenham gostado. Ela foi desenvolvida pelos alunos Evelyn Ayane e eu que vos falo, Marconi Mário, Mário Taveira e Davi Moura. É orientada pelo professor Alisson Batista. Obrigado pela atenção de todos. Já vai deixando o like se ainda não deixou, se inscreve no canal e valeu!